tudo bem? Quando o assunto é conversão de alguém, é sempre um campo muito delicado, principalmente quando é o nosso cônjuge, o seu marido, a sua esposa. Por que é um campo delicado? Porque na verdade a gente quer que aquela pessoa se converta exatamente do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, não é? E aí é que complica, porque como eu conheço as falhas da minha mulher, eu acho que a conversão dela precisa começar por essas falhas. Mas o que eu acho pouco importa, porque na verdade é o que Deus quer e que obra Ele quer fazer. Bom, nós temos muitas referências de intercessão. Eu gosto muito de seguir aquilo que Santa Teresinha falava. Converse com o seu anjo da guarda e peça para o seu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda, por exemplo, do seu marido. Para que ele se converta, volte para a igreja. Isso aí, a conversão de um marido ou de uma mulher pode ser uma armadilha, porque você quer que a sua mulher se converta para quê? Para que ela seja perfeitinha, bonitinha, cheirosinha a todo momento? Não, isso não é conversão. Tomar banho todo dia é higiene, não é conversão. Apesar de saber que algumas pessoas precisam se converter para tomar banho. Mas você está entendendo, né? É um campo perigoso esse. Portanto, a gente tem que dar o tiro certeiro e fazer a coisa certa. Você tem três caminhos para você conseguir um processo de conversão daquela pessoa, do seu cônjuge. O primeiro é falando com o padre exorcista. Talvez o seu marido precise mesmo de um espanta-capeta. Não tem jeito. Esse aí seria a primeira forma de você converter o cara, né? Pedindo a intercessão do padre Rufus, do padre Gabriel Amorte, e mandando um e-mail para o padre Duarte Lara e pedindo, por misericórdia, faz o exorcismo nesse homem porque ele não para. Bom, o segundo é dar uma panelada na cabeça dele. Até pode fazer isso, só que você está correndo o risco dele morrer, ir para o céu e você ir para o inferno por ter feito isso. Então, não seria um caminho tranquilo para a sua alma. A terceira via que eu vou te apresentar agora é a mais segura, é a via que o próprio Jesus ensinou e que a igreja, todos esses anos, esses séculos, esses milênios todos, vem ensinando para nós através de suas catequeses. Oração. Não tem jeito. Não tem uma outra fórmula. Exorcismo, às vezes precisa, mas não basta você ligar para o exorcista e ele ir aí para fazer aqui alguma coisa. Não. A panelada, eu já disse para você, você mata seu marido e ele vai para o céu, você vai para o inferno por ter matado alguém. Então vamos rezar por ele. Eu vou te dar uma dica, por isso que a salvação do seu marido está na orca. Na baleia, na orca, a baleia assassina. Eu não sei se você sabe como é que se caça baleia. Hoje não pode caçar baleia, é proibido. Mas quando podia caçar baleia, os pescadores tinham uma técnica especial para caçar baleia. Primeiro, o arpão precisa ser bem fininho, porque senão arrebenta com aquela cartilagem toda. Então, o pescador escolhe o arpão com que ele vai caçar a baleia. Depois, o pescador sabe onde precisa mandar o arpão. Ele conhece o bicho, os movimentos do bicho. Você conhece o seu marido? Eu conheço a minha mulher. Com pureza do coração, sem querer que o seu marido mude do jeito que você quer, nós sabemos aonde o nosso cônjuge muitas vezes precisa se converter. Reze em silêncio por ele, com o arpão no lugar certinho. E o terceiro é, o pescador está no barco, ele joga o arpão na baleia, a baleia sente aquela dor e claro que a baleia vai lutar contra aquela dor. Se o pescador, se o barco puxar aquela corda do arpão, ele se afoga, o barco cai. É bom lembrar que quando fala de intercessão, você está falando do inimigo de Deus também, tá?
E ele tem uma vantagem sobre mim e sobre você, a invisibilidade. Então, você não puxa porque ele vai derrubar o seu barco. Não seja ansioso para que o seu cônjuge se converta. Dá corda. O tiro você já deu, dá corda. Até a baleia cansar e se entregar. É assim que você converte marido. É assim que você converte uma esposa. Principalmente marido. Eu vou te dar 3 arpões que você deve ter na sua casa. Se não tiver, dá para você providenciar rapidinho. Tá? O primeiro arpão é esse. Terço. Rosário. Não enrola. Rosário. Terço. Ó, se você não colocar 725 mil jaculatórias no terço, porque tem gente que reza o terço e vai criando jaculatórias. Aí tudo bem, você quer rezar, tudo bem. Eu estou falando do terço, o terço mesmo, aquele que o Papa reza, aquele que a igreja reza, aquele que eu rezo e que você reza, sabe? Sem se estender em nada, né? Porque é impressionante como tem gente que vai se estendendo no terço, não precisa. Se você rezar o terço do jeito que ele deve ser rezado, com uma jaculatória só, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Se você rezar o terço, ó, começando pelo creio, passando aqui, o Pai Nosso, as 3 Ave Marias, o Glória, e depois os 5 Pais Nossos e as 50 Ave Marias, e uma jaculatória em cada final de mistério, se você fizer só isso, de 12 a 15 minutos você reza o terço. Ou seja, em 1 hora você reza o rosário. Tá? Primeiro arpão. Conversa com o seu anjo da guarda, fala para ele conversar com o anjo da guarda do distinto e começa a rezar pelo seu marido. O segundo arpão que eu vou te dar, eu uso esse aqui, mas tem vários. Dá uma olhada. Tá contra a luz aqui, tá? Minha mulher comprou isso aqui, muito bacana. O devocionário a Cristo Rei. As orações do dia a dia, Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, um salmo de libertação, um salmo para sarar a angústia, e reza pelo seu marido. Eu gosto também de orações espontâneas, aquela que brota do coração. Eu sou fã, mas eu sou mais fã disso aqui. Porque isso aqui já é oração eficaz. Já são orações eficazes, comprovadas. Você não precisa ficar testando nada. Então, associa a sua oração de coração junto com orações selecionadas da igreja, que a própria igreja tem, ladainhas. Toda sexta-feira faz aí uma ladainha do coração de Jesus pelo seu marido, tá? Então, o primeiro arpão, terço, rosário. O segundo arpão, orações, tem que rezar, meu filho, senão não adianta nada. E agora eu deixei por último o arpão que eu gosto, porque esse é tiro e queda. O meu é pequenininho, mas ele chega onde ninguém chega. Olha ele aqui. Tá conseguindo ver quem é? Olha ele aqui, ó. Padre Pio. Eu chamo ele de Padre Piozinho. Pede para Padre Pio. Você deve ter o seu santo de devoção. Para o Padre Pio, eu não tenho só devoção, não é, Padre? É uma submissão ao Padre Pio que eu tenho, não é, Padre? Eu peço para ele. Meu filho sai de bicicleta, eu falo, Padre Pio, vai com ele porque eu já não posso mais. Minha mulher precisa sair, vai com minha mulher. Meu pai precisa sair, está nessa pandemia, cuida deles. Eu não posso cuidar, eu não consigo mais cuidar de tudo. Cuida do meu marido, Padre Pio. Cuida da minha esposa. Esse é o meu campeão. Esse aqui eu não largo de jeito nenhum. E este século é um século muito escuro para não ter o Padre Pio junto comigo. Tá aqui então os 3 arpões para você começar um processo de salvação do seu casamento e do seu marido e também da sua mulher. Tá bom? Eu não disse para você que é a baleia quem salva o seu casamento? É a baleia quem vai salvar. Aliás, olha que bonitinho aqui, ó. Baleinha. Com Deus até o fim, mesmo sem entender. Deus não erra.